Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando as orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli e nós vamos trabalhar o livro Irmão José, ok? E hoje a gente vai pegar o capítulo 92, que se chama As Vésperas de Partir. As Vésperas de Partir. E aí eu vou falar com vocês uma coisa. A gente, quando está pensando aqui, você vê lá As Vésperas de Partir, você pensa assim, vai falar sobre a morte. Olha, nem sempre é sobre a morte da forma que a gente tem um conceito. Olha como que o irmão José coloca para a gente as vésperas de partir. É muito interessante as observações que ele traz. E aí a gente vai dissecando cada parágrafo, só para vocês verem a profundidade com que ele trabalha a nossa relação com a véspera. Tá? Porque quando fala a palavra véspera, significa que está perto. Estamos às vésperas do Natal, estamos às vésperas da Páscoa, estamos às vésperas de... Está perto, mas a gente não sabe o que é o perto. Nós não sabemos o que é o perto. Então, vamos lá, ele coloca para nós assim, quando sentires a proximidade da desencarnação, é que te darás conta das inutilidades em que pautaste a própria existência no corpo, prestes a deixar. E aí, quando sentires a proximidade... Oh, gente, imaginem vocês, qual é o quando? Qual é o quando? Porque, veja, eu vou pegar um exemplo aqui, olha, eu estou com 63 anos. Eu estou perto do quando? Tá claro? Por que eu estou dando esse exemplo? Eu estou pegando um exemplo pessoal, porque quando eu estava com 20 anos, quem estava com 40 estava longe. Quando eu fiz 40, quem estava com 60 estava longe. Quando eu fiz 60, quem está com 70 está no meu encalço. Ou seja, eu estou às vésperas. E olha que eu estou usando ainda a medida do povo brasileiro. A nossa média, tanto homem quanto mulher, a média é de chegarmos entre 70 a 80 anos. Uns passam de 80, outros não chegam a 70. Você imagina, se nessa idade eu entendo que eu estou às vésperas. Por quê? Porque pode ser 64, 65, pode ser essa noite. Quando? Mas a fala do irmão José é como se a gente já tivesse essa lucidez. Quando sentires a proximidade, porque tenho eu a impressão, e aí é uma interpretação pessoal, quando sentires a proximidade, é porque ele está falando então dessa média social. Porque fora isso, nós não sabemos. Nenhum de nós sabe quando que a gente vai literalmente. Eu tenho um amigo que quando ele estava com 40, 41, ele sabia que dos 45 ele não passava. Ele sabia. Outro dia eu encontrei com ele e falei, e aí meu filho, com quantos anos você está? Ele falou, 58. Ô gente, ele programou tudo para desencarnar com 45. Por quê? Porque tem a questão da obesidade, tem a questão cardíaca, faz acompanhamento médico, gasta uma fábula com medicamento, tenta fazer algumas atividades e não dá conta, ok. Mas continua trabalhando absurdamente lúcido, mas não foi. Então, preparou para os 45, está com 58. Agora ele já colocou um outro foco. Eu falei, e aí, meu filho, já que você não foi embora? Ele falou assim, mas eu estou achando que eu vou até 80. Ah, meu filho, então tá. Ou seja, o foco dele já distanciou, inclusive, da véspera. Vocês estão entendendo? Quando o irmão José fala, quando sentires a proximidade da desencarnação, porque a questão não é só sentir a proximidade. Ok, isso vai acontecer com todo mundo, ora a gente percebe, ora não. É que te darás conta das inutilidades em que pautaste a própria existência no corpo, prestes a deixar. Aí a gente começa a avaliar as coisas que a gente deixou para trás, com o discernimento que a gente tem, com as amizades que a gente criou, com os amores que a gente deixou, com as relações que a gente agrediu, com as relações que a gente arrebanhou. A gente começa a avaliar o tudo. E aí ele continua,
Perceberás então quanto permitiste que acontecimentos menores, plenamente descartáveis, assumissem quase o absoluto controle dos teus dias. Isso é muito significativo. Quantas vezes a gente dá importância para coisas absolutamente insignificantes? E a gente dá uma importância quase inenarrável. E a gente quer que o outro não entenda o nosso discurso. A gente quer que o outro viva a nossa dor. Oh, gente, isso é muito mais grave. O outro não vai viver a nossa dor nunca. Como a gente não vive a dor do outro, nunca. A gente entende o discurso do outro. A gente gostaria que o outro entendesse o nosso discurso. Mas a profundidade da dor é a gente que dá. Então, imaginem vocês, quando ele coloca, perceberás quanto permitiste que acontecimentos menores, plenamente descartáveis, ok, avalia hoje o que é plenamente descartável. Olha, tem discussões absolutamente inúteis e a gente está ali batendo naquele... Ah, não, gente, que perda de tempo. Mas eu consigo, veja bem, eu consigo ver perda de tempo hoje, porque eu cheguei aos 63. Mas imagine se eu conseguisse perceber isso com 45, com 27, quanta coisa eu perdi tempo com discussões desnecessárias. Desnecessárias. Eu não estou dizendo que a gente não deva articular com as pessoas, trocar ideias, não é isso não. Mas a gente luta para convencer o outro de que nós estamos corretos. Olha, discussões infundadas e infindáveis não têm fundamento e não têm fim. Por quê? Eu não convenço o outro não me convence. Porque para sermos convencidos tem que ter argumentação lógica, palpável em situações concretas, aonde vai exigir a articulação daquele que escuta para pensar. Nós estamos com uma dificuldade enorme da escuta, tanto que Rubem Alves falava para a gente no século XX que nós temos que dedicar menos tempo à oratória e mais tempo à escutatória. Então, imaginem vocês a dificuldade. Então, quando ele fala... Quantas vezes a gente fica preso a pequenas coisas, E aí a gente começa a pensar numa outra reflexão. Olha o próximo parágrafo. Lamentarás os fatos insignificantes que supervalorizaste, desperdiçando tempo com querelas e picuinhas que te consumiram as melhores energias. Quando ele fala que a gente supervaloriza situações insignificantes, e aí eu penso naquela fala de Jesus sobre a porta estreita. A gente muitas vezes quer arrebanhar todo mundo, levar todo mundo, convencer todo mundo. Gente, a porta é estreita, só passa um. A própria fala do irmão José, que a gente já trouxe aqui, ressignificando, explicando para a gente sobre a porta estreita trazida por Jesus, a porta é tão estreita, mas tão estreita que só passa um. A gente fica numa relação de discussões que não... Cada um tem seu tempo de mudar. Cada um tem seu tempo de mudar. A gente não precisa perder tempo com situações insignificantes, desperdiçando este tempo com querelas e picuinha. E é interessante ele usar essa palavra, porque até os espíritos usam a palavra picuinha, que a gente acha que é coisa só nossa. Ou seja, aquela coisa que não tem sentido nenhum. E aí a gente começa a pensar um pouquinho mais na gente. Vamos voltar num filósofo que se chama Hilel. Veja bem que coisa interessante, Hilel, ele não conheceu Jesus. Ele não conheceu Jesus, porque ele nasceu antes de Jesus e ele desencarna logo depois que Jesus foi abraçar o messianato dele.
Então, ele nasceu por volta do ano 9 antes de Jesus e desencarna por volta do ano 30 depois de Jesus. Jesus estava começando e Léo estava retornando ao plano espiritual. Ou Hillel, né, dentro do original na tradução do latim, Hillel. E ele coloca para nós assim: se eu não for por mim, quem o será? Se eu não for por mim, quem o será? Ou seja, está na hora da gente começar a preocupar com o nosso movimento, porque estamos às vésperas de partir. Agora, veja bem, eu estou colocando as vésperas para mim, que passei dos 50 e já passei dos 60. Mas tem gente que está com 40, também está na véspera, porque ele programou desencarnar com 43. Está claro? Então, se eu não for por mim, quem o será? Deixa eu até fazer aqui com vocês. Algum tempo atrás a gente fez até esse desenho, só para vocês entenderem. Esse aqui está um verde, deixa eu ver se o vermelho está melhor. Está. Só para vocês entenderem que a gente costuma dizer, quando a pessoa faz os 50 anos, aí a gente diz assim: ê fulano, está descendo a serra, hein? Porque na nossa cabeça, o descer a serra, você está subindo. Enquanto você não faz os 50, você está subindo. Quando você faz os 50, você começa a descer a serra. Ô, gente, descer a serra com 50 significa que a pessoa vai chegar aqui com 100 anos. E nós vamos desencarnar com 100 anos. Ô, gente, aqui, deixa eu avisar para vocês. Entre nós, ninguém vai chegar aos 100. Eu estou avisando, não é pessimismo, não. Isso é científico. Porque a gente pensa assim, a minha avó desencarnou com 108 anos. A sua avó, meu filho. O meu pai foi embora com 95 anos. O seu pai. Veja bem, não tinha a alimentação que nós temos hoje, não tinha o estresse que nós temos hoje, não tinha a quantidade de condimentos que nós temos na alimentação, não tinha a quantidade de produtos enlatados que nós lidamos com ele todos os dias, não tinha o leite que está conservado dentro da caixinha com fundo de alumínio que já saiu da vaca há mais de 30 dias, não tinha o suco que está conservado na caixinha que está cheio de elementos ali para manter o suco, que ainda, eles falam que é daquela fruta, ainda fala assim, da fruta. Ô, gente, a fruta que saiu do pé há 3 meses, eles usavam tudo natural. Chegaram lá 89, 95, 105, 108. Nós não vamos chegar nisso, não. Não tinha quantidade de agrotóxico. Todo mundo fala assim, eu estou longe do produto enlatado, eu estou longe do excesso de gordura, eu estou longe do estresse, mas você faz sacolão, pronto, acabou. Por quê? Porque se você não tem um pomar e uma horta na sua casa, você vai comprar alguma coisa. O que vier vem com agrotóxico. Isso tudo faz com que a gente, na busca da qualidade de viver, diminua o tempo que a gente tem para sobreviver. Então, nós não vamos chegar aqui. Então, o que eu estou querendo dizer com todo esse discurso? É que a gente já não está virando serra com 50 anos, não. A gente está virando lá, olha, com 35 anos. E por volta dos 70, a pessoa já está retornando ao plano espiritual. A gente está com aproximadamente, virando com 40 anos. E por volta dos 80, a gente já está retornando ao plano espiritual. Então, imaginem vocês, aí eu volto na fala do Iléu. Se eu não for por mim, quem o será? Eu já virei com 40, se eu for até 80, estou perto. Estou perto. Quem virou com 25, atenção, hein? Porque quem faz 25 anos, a gente não fala assim, fulano, está virando a serra, hein?
Por quê? Porque com 25 ele vai viver só até os 50, aproximadamente. Ninguém espera desencarnar com 50 anos, mas dentro de uma programação. Então imagina, se eu virei com 25, eu vou chegar aos 50. No meu caso eu já passei. Mas aquela pessoa já desceu a serra. Está lá com 43, 45, 48, 50 ele retorna, porque ele virou aqui com 25. Nós não sabemos a véspera. Aí eu volto à fala do Iléu. Se eu não for por mim, quem o será? Aí olha o que é interessante, porque essa fala vem acompanhada de uma outra. Mas se eu for só por mim, que serei eu? Isso é muito curioso. Por quê? Volto na fala do irmão José, eu estou avaliando o meu passado. O que eu fiz? Já que eu estou nas vésperas, a gente começa a pensar no que a gente fez. Aí o Iléu coloca para nós, se eu for só por mim, que serei eu? Ou seja, eu não posso ter nenhuma atitude egoística, nem na subida e nem na descida. Por quê? Se eu for só por mim, que serei eu? Ele coloca para a gente bater contra a apologia do egoísmo. Nós temos que parar com isso. Tá claro? Eu estou às vésperas. Eu estou com 63, eu estou às vésperas. O que eu estou fazendo nesse período? Eu posso desencarnar daqui a pouco, daqui a alguns anos. O que eu estou fazendo? Vocês que estão me ouvindo, o que nós estamos fazendo? O que estamos fazendo? Porque a proposta do irmão José aqui é só avaliativa. O tempo todo ele pede para a gente fazer avaliações. Vocês vão ver, até o encerramento do texto, é avaliação. Tá claro? Então, eu volto na fala do Iléu. Se eu não for por mim, quem o será? Se eu for só por mim, que serei eu? Agora, a terceira pergunta, é essa que vai mexer mais ainda no fechamento da fala dele. Se não for agora, quando? Gente, olha que bacana isso. Se não for agora, quando eu vou começar a fazer? Eu já estou às vésperas, baseando aqui, eu estou às vésperas. Se não for agora, quando eu vou começar? Eu vou aguardar? Olha a reflexão do irmão José. Lamentarás os fatos insignificantes que supervalorizaste. Olha. Arrependido, tentarás em vão voltar atrás e reaver as oportunidades que malbarataste através das simples palavras que jogaste fora de maneira invigilante. E aí, gente, isso aqui é muito curioso. Arrependido, tentarás em vão voltar atrás e reaver as oportunidades que desprezou. Eu desprezei várias oportunidades. E aí ele coloca, através de simples palavras que jogaste fora de maneira invigilante. Eu vou dizer mais, de maneira até irresponsável. Quantas falas saem da nossa boca? Quantas falas? Saem de forma invigilante, como ele coloca, de forma irresponsável, de forma agressiva, e inúmeras vezes tentarás voltar atrás e reaver as oportunidades, só que passou. Aquela oportunidade passou. E a gente vai perdendo tempo, volta lá em cima com as picuinhas. E não conseguirás furtar-te ao enorme desencanto que te dominará o espírito, ao perceber que haverás de partir de mãos completamente vazias. Gente, eu vou repetir esse último parágrafo, lembrando que o título se chama As Vésperas de Partir. Depois dessa avaliação que ele faz conosco, e não conseguirás furtar-te ao enorme desencanto que te dominará o espírito, ao perceber que haverás de partir de mãos completamente vazias. A gente passou a encarnação
a gente aprendeu, reaprendeu, fixou, mudou o aprendizado, divulgou, e aí a gente começa a descer. E aí tudo isso que a gente aprendeu aqui, a gente concentrou apenas conosco. Não fizemos, não praticamos, não exercemos, não saímos da bolha com toda a bagagem que a gente tem. Não saímos da bolha. E aí, quando chegar aqui embaixo, não conseguirás furtar-te ao enorme desencanto que te dominará o espírito ao perceber que haverás de partir de mãos completamente vazias. Aqui. Eu normalmente gosto de indicar para as pessoas, depois se vocês puderem, aqueles que não leram, leiam o livro Os Mensageiros. Os que leram, leiam de novo o livro Os Mensageiros. Mas eu quero dar um exemplo para vocês que está no capítulo 3 do livro Os Mensageiros, porque depois do 4 em diante, até o 13º, ele vai citando exemplos de encarnados que desencarnaram, encarnados que fizeram isso ou aquilo, encarnados que aproveitaram, encarnados que não aproveitaram. Ele vai citando exemplos. O André Luiz é muito sábio. Mas no capítulo 3, que se chama No Centro de Mensageiros, ele coloca, quando ele está vendo, ele está conversando com Tobias e com Aniceto, ele está vendo uma fila de pessoas preparadas para encarnar. E aí ele fala, quando ele vê aquela fila que está no centro de mensageiros preparados para encarnar, ele fala assim, todos passaram por estudos, trabalho, e aí o Aniceto responde, todos, eles fizeram um aprimoramento aqui e estão preparando para chegar na Terra porque eles serão médiuns, divulgadores, expositores, eles serão trabalhadores da seara do Cristo. Quando André Luiz vê aquela quantidade de espíritos, André Luiz fala assim, pelo que eu estou vendo aqui, a Terra está muito bem espiritualmente. Aí ele fala, não, meu filho, eu estou te mostrando os que estão preparados para reencarnar. Poucos do que aqui estão, ou seja, a minoria, são aqueles que vão para a Terra, cumprem a tarefa e retornam com tudo que se comprometeram cumprido. Uma parte cumpre a metade daquilo que se comprometeram agora antes de reencarnar. Mas a maioria voltam completamente falidos, porque não cumprem com aquilo. Quem somos nós? Que aí eu já estou dividindo, já que eles colocam em 3, eu estou dividindo em 3 aqui. Quem somos nós? Aqueles que retornam com tudo completamente cumprido, aqueles que retornam com uma parte ou aqueles que retornam completamente falidos? Quem somos nós nesse partir, nessa hora de partir, nessas vésperas de partir? Quem somos nós? E aí ele vai começando a narrar nos capítulos seguintes, no livro Os Mensageiros, as dificuldades banais que a gente aqui encarnado, a gente vai se envolvendo, mas ali a gente vai se espelhando à medida que a gente vai lendo. Gente, não é que determinadas coisas eu me envolvo também, nossa, eu preciso de reavaliar isso. Gente, façamos uma avaliação. A gente precisa reavaliar esses valores, por quê? Porque estamos às vésperas de partir, como relata para nós irmão José. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.